realmente numa parte mais prática, né? O Maurício deu vários exemplos ali do que pode ser usado, mas eu quero trazer 4 principais para que vocês saiam dessa palestra já conseguindo aplicar. Realmente já chegar em casa hoje, chegar no hotel ali, já conseguir aplicar realmente a IA na prática clínica. Eu me chamo Guilherme Schwartz, hoje eu sou cofundador e CEO da Ego Mídia Digital e a minha especialidade é por IA para a saúde, né, pela Escola de Medicina de Stanford. Então aqui tem um pouco mais sobre mim, né? O que eu quero destacar sobre a especialização é que lá a gente vê muito, principalmente nos Estados Unidos, dessa dificuldade que o paciente ele tem até chegar e encontrar o tratamento correto, né? Lá também tem muito essa questão do bloqueamento das operadoras de saúde, convênios, etc. Então é uma confusão na cabeça do paciente. Hoje a IA ela vem para conseguir otimizar ao máximo esse processo do paciente ele conseguir encontrar o cirurgião. Então muito do que eu vou falar vai ser focado nisso. Um pouco sobre a empresa também, o Maurício já apresentou. E bom, hoje eu poderia falar de termos técnicos, né, sobre machine learning, deep learning, redes neurais, muito do que a gente vê lá na especialização, por exemplo, mas eu quero focar realmente na prática, né, em o que o cirurgião hoje ele já consegue fazer, por exemplo, já ter acesso nas suas mãos e conseguir fazer para conseguir ter um sucesso maior ali na sua clínica, no consultório, na sua carreira, enfim. Tá? Então, hoje realmente o foco vai ser a prática. Tá? Muito porque a ideia aqui não é que o cirurgião ele precise fazer mais uma especialização em ciência de dados, em IA, etc., mas é conseguir já utilizar isso. Como o Maurício falou, né, a gente está realmente já dentro dessa curva de aprendizado da IA, desse avanço. Então, realmente, a ideia é a gente conseguir aproveitar isso de imediato. Bom, então eu vou falar sobre, aqui as primeiras duas questões, é uma segmentação inteligente com conteúdo personalizado. Primeiro sobre a segmentação, como eu disse, né, tanto nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente sabe que a especialidade ela tem várias nuances que a odontologia não tem. Poxa, vamos falar de ortognática, de cirurgia de ATM, o paciente ele precisa ter um convênio médico para operar com um dentista, então o convênio odontológico dele não vai entrar e ainda ele vai pagar os honorários, o planejamento virtual, a consulta, tudo no particular. Né? Tem todo o preparo ortodôntico falando ortognática, o cirurgião pode fazer o surgery first, a cirurgia com benefício antecipado, então é uma confusão na cabeça desse paciente. A ideia, usando IA hoje, é conseguir facilitar isso ao máximo, né? Trazer realmente uma assertividade muito grande para quem esse cirurgião consegue ajudar. Né? Então, isso não se limita, por exemplo, ao paciente que tenha um convênio, tenha uma classe econômica alta, não é isso, né? Mas é conseguir chegar nesse paciente que precisa do cirurgião e ele está buscando em outros colegas, né, ou em outras especialidades, o tratamento que ele vai ter ali com o buco, né? A exemplo do que a gente sabe de DTM, pacientes que vão em otorrino, né? O paciente faz desvio de septo, tira a carne esponjosa por conta, né, de uma síndrome de apneia obstrutiva do sono, e aí ele chega para o buco todo depenado, com o mento lá atrás, e aí sim que ele vai conseguir passar pela transformação que a ortognática tem. Né? A gente vai falar também sobre o conteúdo, né? Então, como fazer esse conteúdo de maneira profissional e por que isso é importante, né? Não basta a gente conseguir segmentar para essa demanda de pacientes que necessita do cirurgião, mas como que a gente consegue trazer a voz do cirurgião à tona para conseguir realmente comunicar com esse paciente? Como que a gente vai conseguir falar com ele para que ele entenda realmente a sua dor e ele consiga encontrar o cirurgião, né? Ele conseguir realmente ter a sua dor ali, ou a deformidade, ou o procedimento, enfim, resolvido. Né? Então a gente vai falar sobre isso. Um atendimento automatizado, eu vou entrar um pouco mais a fundo no que o Maurício comentou e a importância disso também, e uma análise preditiva. Essa parte é muito importante porque a gente vai fugir completamente de achismos, de opinião, né? Assim como o cirurgião hoje ele tem a literatura científica como apoio nas suas decisões, a gente vai utilizar os dados. Os dados e a inteligência artificial, eles caminham juntos, né? É como o cirurgião e a literatura científica, né? Quando vai tomar uma decisão ali de qual método ele vai, qual técnica ele vai utilizar, etc. Enfim. Então aqui, complementando algo também que o Maurício comentou, né, que o cirurgião já domina a técnica, né? Você é um cirurgião que está hoje num congresso, participa de vários cursos, especialização, residência, etc. Mas a gestão da clínica ela está ficando um pouco defasada, está ficando para trás. Por que eu comento isso? Porque isso realmente o cirurgião não tem acesso dentro da graduação, se tem, como o Maurício comentou, é realmente mais multidisciplinar. Só que a velocidade da tecnologia, por exemplo, ela é muito rápida, né? Ela acontece muito rápido, essa curva de aprendizado. E a tecnologia ela não vai esperar, né?
Então, hoje, qual que é a missão, né? O que, que eu quero que vocês já saiam aplicando? É conseguir transparecer toda essa técnica que o cirurgião tem, a importância que o cirurgião bucomaxilofacial ele tem para a sociedade, né? E eu falo dos tratamentos de reconstruções faciais mais complicadíssimas, né? Que o paciente muitas vezes ele nem sabe da especialidade, ele chega lá no hospital, sofreu um acidente de moto, né? O Maurício falou do trânsito, por exemplo, e ele vai, pô, mas o doutor é dentista, mas como é que funciona essa especialidade tão fantástica, né? E pouco reconhecida. Então a nossa missão é justamente conseguir trazer voz à especialidade e é o que a gente vai fazer hoje, já consegui aplicar hoje. Então, bom, eu coloquei aqui que quem não é visto não é lembrado, porque não adianta hoje o cirurgião ele ter toda essa técnica, essa bagagem, etc., se o paciente ele não encontra ele, né? Como eu comentei com o André ali no almoço sobre isso, que muitas vezes, né, o cirurgião ele tem toda essa técnica, ele faz fellow lá fora, está sempre buscando otimizar, mas o paciente ele não reconhece isso. E qual que é o problema disso hoje? Eu sou muito transparente quanto a isso. Esse paciente, claro, vai procurar em outras especialidades ali, como eu disse, do otorrino, ou ele vai até num neuro por conta da dor de cabeça dele correlata, né, a uma disfunção temporomandibular, mas mais perigoso de tudo isso é os casos de reop que a gente tem, né, porque o paciente ele vai naquele que às vezes nem fez uma especialização, mas é o influencer do momento, né, tá aparecendo para ele como referência, e isso é muito perigoso. Então, você que é cirurgião, tá no ENEC hoje, tem essa técnica, tem em mão, fez especialização, residência, você precisa aparecer para esse paciente. É, assim, crucial realmente, porque senão esse paciente hoje, infelizmente, ele não vai, e dificilmente ele vai abrir o currículo ali e pesquisar a fundo, tá? Bom, aqui a gente fala da complexidade, né? Por que eu comento da complexidade disso? Como eu disse, né, o paciente, a exemplo do paciente de cirurgia ortognática, né, ele vai pesquisar muito provavelmente por alguma insatisfação estética, uma má oclusão, ronco, apneia do sono, etc., mas ele não consegue chegar diretamente no cirurgião. Vou citar também casos mais complexos de exodontia, por exemplo, o paciente, depois de ele passar por um clínico geral e o caso dele for mais complexo, aí sim ele vai ser recomendado para o buco. Então aqui a gente fala também, né, que o convênio, a exemplo dos procedimentos hospitalares, ele pode cobrir alguns custos, né, como hospital, a PME, até o anestesista, mas os serviços, né, a exemplo dos honorários da equipe cirúrgica, o planejamento virtual, o guia, a consulta, eles vão ser pagos no particular. E o paciente ele precisa entender a importância disso, né, e por que é feito dessa forma na maioria das vezes, tá? Então essa é a complexidade, esse é o nosso desafio. E como que a gente vai fazer isso, né? Aqui eu coloquei que esses pacientes eles precisam ser educados sobre o papel do cirurgião. Como eu disse, né, o paciente ele tem muita confusão ali, ele está indo em outros profissionais, ele não sabe, né, o que aquilo pode estar correlato. Eu sempre comento, né, para os cirurgiões que, a exemplo do ronco-apneia do sono, né, a gente não vai falar com o paciente, porque às vezes o paciente ele nem sabe que ele sofre com a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Quem sabe é a esposa, quem sabe é o filho que está no quarto do lado, ouvindo, etc. E aí, dessa forma, a gente consegue comunicar, que vai ser um tópico que a gente vai falar, com esse paciente, né? Com essa esposa desse paciente, com o filho, né? Um pouco mais difícil, mas a exemplo também, né? Comunicar com as mães. Olha, o seu filho, né? Eu vou falar mais sobre essa parte. O seu filho ele tem olheiras, ele está indo mal na escola, você sente que o queixo dele é muito projetado para trás e ela não sabe aonde ir, em qual profissional buscar. Então essa é a complexidade que a gente tem hoje. Bom, então o desafio ele não é apenas atrair esses pacientes, porque isso é muito comum, né? Todas as formas que a gente tem, seja com outdoor, o doctoralha, tráfego pago, tráfego orgânico, divulgação, a própria indicação, etc., né? Ela realmente pode trazer um paciente que muitas vezes ele não precisa, né, desse cirurgião ou ele não consiga operar contigo, porque ele tem muita confusão, né? Então o paciente ele pode, por exemplo, ver lá que você atua no servidor público e ele chegar para ti e perguntar, doutor, eu consigo fazer uma ortognática com você pelo SUS? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele precisa saber. Isso precisa estar claro dentro da cabeça do paciente para a gente não ter desperdício, né? Tanto de tempo, né? E conseguir que esse paciente ele seja tratado o mais rápido possível pelo profissional ideal, né? Bom, aqui como que a gente vai usar a IA, tá? Já entrando na parte prática.
Aqui eu separei as 3 principais que a gente usa dentro da Eagle hoje. O ChatGPT 4.0 é o pago, tá? Eu recomendo realmente que seja o pago, porque ele tem uma memória muito maior, né? Ele consegue entender a fundo e registrar o máximo de dados possíveis. Isso vai ser importante depois. O Claude e o DeepSeek são excelentes para a parte de etiologia, de sintomas, etc. Então, assim, realmente ele tem uma parte técnica um pouquinho melhor, né, nos nossos testes com o ChatGPT. E como que você vai fazer isso? Então você vai pegar essas IAs generativas e você vai fazer uma estruturação completa de dados. Então você vai colocar ali, por exemplo, a região, né, que você atua, os principais convênios que você consegue atuar, política de honorários hoje, queixas e sintomas e etiologias. Então realmente conseguir deixar ao máximo, o mais preciso possível, aquele seu potencial paciente. Eu vou mostrar um estudo de caso de um cirurgião de São Paulo, mas não se limita a isso. A gente tem, por exemplo, cirurgiões que trabalham conosco do interior, né, de Santa Catarina, por exemplo, que eles trocam ali cirurgia por trator, já aconteceu, né, por fazenda, já aconteceu um pedaço ali, etc. Então, você precisa colocar aqui o máximo de informações sobre esse paciente que você atende, né, a região que você está, etc. Então, esse vai ser o primeiro passo. Feito isso, né, a gente já consegue gerar algumas mensagens personalizadas para cada perfil. Eu coloquei isso porque você pode operar, por exemplo, né, na capital e no interior, ou você pode viajar para operar com outros colegas. Você precisa realmente fazer algo personalizado. Hoje não adianta você ver aquele seu colega que está bem posicionado lá no Instagram, pô, ou que seja de outra especialidade, eu vou copiar ele, eu vou falar exatamente igual, eu vou falar isso que ele está falando que eu achei legal, isso não funciona. Tá? Você pode modelar, mas realmente precisa ser a sua personalidade transmitindo isso para o paciente, né? Você vai fazer também uma otimização contínua, tá? Então aqui você pode usar dados como CRM, o Google, o Meta, o Instagram, etc. E conseguir já, por exemplo, né, isso vai entrar no tópico de comunicação, mas aqui, por exemplo, lá numa planilha do Google que a sua secretária tenha, ou o próprio WhatsApp, vamos ser informal ali realmente, você pegar esse WhatsApp e acompanhar qual é o perfil de paciente que está chegando. Realmente está dentro do que eu segmentei? O que a gente consegue ir otimizando? E usar a IA para isso, né? Mandar esses prints ali, alimentar a IA que você vai usar, o ChatGPT, o Claude, o DeepSeek, enfim, e conseguir entender realmente onde que você pode ir ajustando, né, para conseguir ter realmente um sucesso maior. Aqui o resultado é uma clareza maior sobre quem atrair, tá? Bom, o estudo de caso, então, desse cirurgião de São Paulo, né, ele atua em bairros nobres lá, realmente, né, o foco em ortognática e ATM, 15 anos no mercado de alta renda, ele chegou para a gente com o seguinte desafio. Pessoal, a gente precisa chegar em pacientes da One e que paguem honorários, né? Beleza, como que a gente vai utilizar a inteligência artificial para isso? E não se limita para isso, como eu disse, esse é o estudo de caso. Mas assim, como que eu consigo chegar? Eu sou um cirurgião aqui do Rio de Janeiro. E como que eu consigo, por exemplo, pegar ali os pacientes do Projac que tenham um Bradesco Saúde e conseguir aparecer para eles? Pacientes que precisam realmente, né, de uma intervenção cirúrgica, de algum procedimento. Bom, então o desafio, nesse caso, em São Paulo, um mercado saturado, muitos profissionais, cirurgiões que anunciam ali realmente, né? E realmente uma demanda gigantesca de pacientes, só que com uma barreira de comunicação, digamos assim, muito alta, né? A gente tem que realmente segmentar ao máximo para conseguir chegar no paciente ideal ali. Bom, a solução com a IA, então, a gente fez uma análise preditiva de comportamento. Então, a gente pegou ali para a IA e falou, olha, a gente precisa de pacientes que tenham o convênio médico da One e que eles consigam arcar com esses honorários. Como que a gente consegue chegar nessa demanda de pacientes? Esse foi a primeira coisa que a gente fez. O segundo passo que a gente fez, tá, quem são esses pacientes? A gente já fez isso anteriormente. A gente colocou lá os sintomas, as etiologias, etc. Então, agora a gente vai unir quem precisa, né, e quem pode. E aí, a partir disso, que a gente consegue ter um sucesso bacana. E aqui a gente fez uma segmentação por convênio, região e capacidade financeira. Então, a IA, ela passou para a gente o seguinte, olha, tem algumas empresas aqui em São Paulo, né, que são empresas multinacionais, que elas dão o convênio médico ali a One para esses pacientes, eles têm, né, uma capacidade financeira interessante também para conseguir operar contigo, e eles precisam, né? São pacientes que sofrem com alguma disfunção temporomandibular ou com uma deformidade dentofacial no caso desse cirurgião, não se limita, obviamente, a esses dois procedimentos. Então, depois a gente fez um conteúdo personalizado e automação de pré-qualificação, isso vem depois.
O resultado, então, 62% mais consultas com perfil ideal, então evitando desperdício em consultas com pacientes que não estavam dentro do objetivo, né? Não há nada de errado com isso. E uma redução de 40% no tempo até a cirurgia. Isso é importante, porque a gente sabe que o pós-operatório ele demanda muito tempo do cirurgião, né? Mas esse pré-operatório ele pode e deve ser facilitado também. A gente sabe, poxa, o paciente ele vai ter que agendar a consulta, daí combinar o horário, quando o cirurgião estiver na clínica. E aí a gente vai precisar pedir qual o convênio dele, se ele já tem os exames prontos, se ele já está em preparo ortodôntico. Então, a gente conseguiu reduzir isso em 40%, né? Só com esse primeiro passo, mas depois eu vou mostrar como que a gente consegue reduzir até mais isso. Bom, como que a gente fez isso então? Bom, a primeira coisa foi criar um banco de dados estruturados, né, um data frame realmente robusto, usando Python, né, isso foi tranquilo de fazer. Como que você conseguiria fazer isso? Você vai pedir para o ChatGPT, ou para o Cloud, ou para o DeepSeek exatamente isso. Como que a gente chegou? Ok, bom, então, hoje, quais empresas elas dão ali o Amil One, por exemplo, para esse potencial paciente? E aqui ele mandou a lista para a gente, está um pouquinho apagado, mas tem o BTG Pactual, a Microsoft, o Google, né? Dentro lá, por exemplo, da Faria Lima, né? E a gente queria atingir pacientes de DTM também. Então, esses profissionais do mercado financeiro, por exemplo, que sofrem com estresse gigantesco, podem sofrer com alguma disfunção temporomandibular por causa disso. Enfim, aqui a gente pegou os endereços, então, dessas empresas, e aí a gente fez uma segmentação, né, com a IA, né? A IA passou tudo isso para a gente e a gente conseguiu fazer realmente uma segmentação por raios, né? Aí a estratégia de comunicação, ela pode ser qualquer uma, né? Você conseguir, seja com anúncios, o doctoral, etc., mas você conseguir realmente estar no lugar onde esses pacientes estarão, né? Então a gente fez dessa forma, realmente cruzou o perfil, né, o convênio desse paciente, o perfil dele e realmente também essa localização geográfica de onde que ele estaria. Então a gente saiu do achismo a uma precisão algorítmica, né? Então qual que é a ideia? É que o cirurgião, ele realmente, né, você já tem essa intuição, você já sabe mais ou menos quem é o seu paciente, mas você consiga colocar isso, passar isso para a IA, para que ela consiga realmente te dar uma precisão com base em dados de quem são esses pacientes, né? Não realmente fique só na sua intuição ali, mas conseguir segmentar ao máximo. Bom, então aqui o passo a passo seria basicamente uma campanha com IA voltada para convênios premium, no caso a Amil One, essa segmentação geográfica, né, com as empresas de alto padrão ali, da Faria Lima, etc., no caso dele, um filtro de público qualificado antes mesmo do clique, então a gente aqui evita, por exemplo, um desperdício, né, do tempo do cirurgião, de gravar esses vídeos, de aparecer, etc., ou algum investimento que você possa fazer em doctoralha, em anúncios, em outdoor, por exemplo, né, conseguir ter uma precisão melhor e uma estratégia, né, com esses dados, então fugindo completamente de achismo. Aqui os resultados disso, né, mostrando para vocês brevemente, foi do dia 14 de janeiro desse ano, então até o dia 28 de maio. Isso foi recente, né, que a gente colocou essa campanha. Aqui um custo bem abaixo da média, falando para São Paulo, porque a gente conseguiu segmentar e evitou desperdício, né, com outros pacientes que, por via, não conseguiriam dar andamento. Bom, a comunicação agora. Por que a gente vai falar de comunicação? Não basta você só segmentar, por exemplo, até no caso desse cirurgião, né? E isso era muito comum. Ele, quando procurou a gente, né, a gente fez uma análise ali, que estava ali, poxa, era um mercado realmente de alto padrão que ele atendia, só que ele estava sofrendo com pacientes que não queriam pagar consulta, não queriam pagar honorário, porque no aplicativo do convênio, né, tinha outras opções ali, etc. Qual foi a solução que esse cirurgião ele fez por conta própria, né, antes até da gente conversar? Pô, eu vou começar a me comunicar falando que meu pagamento é facilitado, que eu reembolso a consulta, e isso não funcionou. Por quê? Porque você está falando com o público A, mas você está fazendo uma comunicação que não vai angariar com esse público. Eu ressalto, né? Eu estou dando um exemplo, isso serve para todos os públicos. Se você é cirurgião, por exemplo, de uma cidade mais interior, tem uma proximidade maior com os pacientes, você consegue falar até de termos que eles entendam, de uma maneira um pouquinho mais informal, etc., né? Para conseguir realmente ter essa proximidade. Então aqui, né, os pacientes eles não sabem o que é uma cirurgia aberta, mas eles sabem o que é a dor, né? Eles não querem saber ali, por exemplo, realmente qual técnica o cirurgião vai utilizar. Isso para cursos, que o Maurício comentou, funciona muito bem. Mostrar cirurgia, mostrar sangue, mostrar técnicas, etc., vai funcionar bem. Mas para o paciente, não. Para o paciente, a gente vai então falar, por exemplo, de segurança, né? Não do guia cirúrgico,
e traduzir, né, essa expertise em soluções que eles compreendam. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, claro, né, aqui só dando um exemplo. Você sente estalos, dores de cabeça, dificuldade? Olha, isso pode indicar um problema na sua ATM. Esse vai ser o primeiro passo. Como que a gente vai fazer isso então? Você vai começar com a etiologia. Aqui um exemplo de DTM, né? Então, olha, você sabia que esse hábito que você tem de roer unha, de mascar chiclete, de morder a ponta da caneta, o próprio bruxismo, etc., né? Você sente que fica arranjando os dentes, isso, né, pode estar correlato a uma disfunção, né, a um mau hábito que você tenha que vai angariar sintomas, né? E aí você vai falar, por exemplo, dos sintomas disso. Então, falando das dores de cabeça, os estalos, zumbidos no ouvido, travamento bucal, limitação na abertura da boca, etc. Então, você vai falar da etiologia, dos sintomas, depois dos benefícios, né? Agora, olha, você pode voltar a mastigar sem dor, por exemplo. Claro, né, de maneira bem, obviamente ética, mas de maneira bem tranquila, né? Sem aquele apelo comercial. A nossa ideia não é clique aqui, agende, não é isso que a comunicação faz, isso não funciona. A ideia é você conseguir educar o paciente e plantar uma semente na cabeça dele, olha, poxa, eu posso estar sofrendo com esse sintoma, eu tenho esses hábitos errados, então eu deveria procurar um cirurgião bucomaxilofacial, né? Novamente volta a posicionar a especialidade ali. Depois você vai posicionar o diferencial. Eu dei um exemplo aqui, mas aqui vai entrar, né, o que os cirurgiões falam muito, a exemplo do fellow, de uma técnica específica, mas somente no final. Depois de você falar de etiologia, de sintomas, etc., aí você vai posicionar esse diferencial. Então aqui eu coloquei, por exemplo, né, você realmente ter uma análise precisa de exames e a partir desses exames você vai definir os diferentes tipos de tratamento. Então quando você faz isso, você até muda a sua conduta de cirurgião, não só daquele cirurgião que só quer operar, né, mas que realmente vai tratar o problema do paciente. Seja, no caso de DTM, com fisioterapia, com placa, né, seja com uma artroscopia, discopexia, artrocentese, enfim. Bom, então como fazer esse conteúdo, né, essa comunicação correta? Você vai usar a IA para criar roteiros, né? Os cirurgiões que se cadastraram, depois eu deixo o QR Code de novo, já vão receber o agente de IA no e-mail, tá? Lá você consegue já pedir esses roteiros, né, já treinar a sua IA ali também. Automatizar a transcrição e edição, isso já é possível para não demandar esse tempo, né? Hoje, a queixa principal, né, dos cirurgiões, cara, eu não tenho criatividade, eu não gosto, eu detesto aparecer, gravar vídeo, e eu não tenho tempo. Bom, sobre a criatividade resolvido, você já tem agora o agente de IA. Sobre não gostar, eu ressalto aqui que a nossa missão não é fazer algo comercial e aparecer e fazer dancinha, não é isso. É realmente você conseguir educar esses pacientes que precisam, né? Você conseguir cada vez mais ajudar a especialidade a crescer e avançar nesse sentido, né? Posicionando o cirurgião bucomaxilofacial como referência e autoridade no assunto, né? Por exemplo, essa questão que a gente tem agora, de cirurgia plástica, né, se o cirurgião pode ou não fazer, né, a gente consegue, posicionando o cirurgião como autoridade, conseguir até evitar esses cenários, tá? Voltando agora, então, novamente, a roteirização e estrutura de conteúdo. Você pode usar o ChatGPT 4.0 ou o DeepSeek, né? Com a agente de IA que a gente disponibilizou, você já tem o ChatGPT pronto ali, já consegue fazer essa roteirização. Para edição inteligente, você pode usar o Opus Clip, né? Ele corta aqueles vídeos longos, coloca um zoom dinâmico, fica bem bacana. O Dummy, né, ele gera vídeos curtos automaticamente, então se você palestrou em algum lugar, deu alguma aula legal, né, ele já consegue gerar esses vídeos curtos. O vídeo ele faz, né, uma edição com corte automático, emoji, trilha sonora, fica bem legal. O CapCut com IA e o Caption são os dois mais comuns, né? E já são muito bons também, são bem fáceis de usar. E o Descript, ele remove aquelas pausas, vícios de linguagem, né? Que fica um vídeo cansativo, ele já faz isso automático. Bom, a dica é que você mantenha todos os dados em uma única plataforma. Então, se você fez a segmentação no ChatGPT, no DeepSeek, no Cloud, você mantenha e vai usar só essa IA, porque aí ela já vai conseguir ter a inteligência de você como cirurgião, ela já vai ter a memória, ela já vai entender como que você se comunica, ela já vai entender qual é o paciente que você está buscando, então você conseguir centralizar tudo em uma IA só nesses casos, né? A edição, aí obviamente você já vai usar outra. Bom, aqui os resultados desse cirurgião de São Paulo com a comunicação correta, 500 mil de pessoas, 2,5 milhões de impressões ali, claro, com uma audiência altamente segmentada, isso foi em um ano, né, que a gente conseguiu chegar realmente nesses pacientes. E aqui, nos últimos 30 dias, né,
quase 100 mil, 135 seguidores. Então, o que eu quero deixar, né, é que na ortognática da autoridade digital, digamos assim, o alinhamento entre a segmentação e a comunicação é o que vai corrigir essa simetria entre você e o seu potencial paciente. Então, pô, vamos falar de apneia do sono de novo. Né? Esse avanço maxilomandibular é como se fosse a segmentação e a comunicação que vai tornar você respirar melhor, conseguir chegar nesse paciente. Atendimento, né? Eu vou passar um pouquinho mais breve, né? Porque o Maurício ele comentou, mas então, assim, sobre atendimento, o que a gente comenta bastante? Bom, primeiro que as secretárias elas não têm um preparo técnico muito preciso para conseguir responder àquele paciente. Claro, a sua secretária está contigo há muito tempo, o que a gente faz nesses casos? Poxa, vamos colocar uma IA aos finais de semana, fora do horário comercial, né, para conseguir realmente melhorar isso. Mas, hoje, essas respostas erradas, elas custam cirurgias. Porque se a sua secretária, né, o paciente entrou em contato, o doutor ele atende pelo Unimed, se ela falar que sim, por exemplo, nesse caso hipotético, e o cirurgião ele cobra honorários, etc., o paciente ele acha que ele não vai ter custo nenhum, né? O plano dele vai cobrir tudo. Se ela responder que não, aí esse paciente que utilizaria o convênio para cobrir o honorário, OPME, hospital, etc., também já vai ficar pelo caminho. Então a resposta certa depende. E a IA, ela consegue responder de forma totalmente humanizada esse paciente de maneira muito comum, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, né, aqui o Maurício comentou, mas, por exemplo, de maneira humanizada, sem parecer um banco, né, sabendo das nuances da especialidade, preservando a imagem do cirurgião. Um outro agente de IA que a gente liberou também, né, quem se cadastrou já recebeu no e-mail, provavelmente, ele é de atendimento. Então, a sua secretária, você pode passar para ela, ou você já pode testar, tira um print de uma conversa com algum paciente, alguma dúvida que ele tenha, só joga para esse agente, ele já vai dar a resposta pronta, e ao longo do tempo, né, ele já vai pegando, por exemplo, a maneira que ela atende, se ela usa emoji, se tem algum sotaque, né, ou algum vício de linguagem comum, né, exemplo aqui de Salvador, o pessoal quando vai confirmar alguma coisa fala pronto, né, então ela vai pegando essas coisas também. E enfim, como que você vai fazer isso, tá? Aqui eu deixei os artigos, né, que a gente utilizou antes, né, de validar realmente a IA, e ao automatizar você foca realmente no que importa, que são os casos complexos. Por quê? Porque a IA hoje ela é treinada também, né, eu já vou mostrar como fazer isso, mas, por exemplo, é um paciente mais complexo, é aquele caso de pós-operatório que você está meio assim. Se esse paciente entrar em contato, a IA ela consegue mandar uma notificação para ti, ou te ligar, por exemplo, e avisar, olha, o paciente tal aqui, ele precisa de uma atenção maior. Então, para otimizar realmente essa rotina do cirurgião ali, de responder o WhatsApp, que é uma loucura, só para os casos mais complexos, conseguir focar realmente nesses casos mais complexos. Como fazer isso? Novamente, então você vai ter, pode escolher uma IA aqui para atendimento, o ChatGPT e o Claude são as duas melhores, tá? Aqui a dica é usar a mesma que você usou para segmentar o público, porque aí ela já vai conseguir comunicar para o paciente ideal, que você já segmentou anteriormente, e aí você consegue conectar o WhatsApp, hoje que é a principal ferramenta, né, de automação, com o N8N, o Make, o Zapper, são as três principais. Não teria como eu explicar exatamente como fazer, mas uma outra dica é pegar o ChatGPT, por exemplo, e você conseguir... hoje você consegue entrar numa ligação com a IA, né, como se lá no ChatGPT mesmo, por exemplo, como se fosse um consultor. E aí você pode ir conversando com ele, olha, eu quero integrar aqui o meu WhatsApp com alguma ferramenta, fica aqui a dica dessas três principais, como que eu faço? Ele vai te dando passo a passo, você vai fazendo lá, fica muito tranquilo, é realmente bem simples de fazer realmente. Né? Então, basicamente, escolheu a IA certa para o atendimento, aí você vai treinar ela, então você vai falar, olha, vai alimentar com muito print de como a sua secretária atende, já vai mandar algumas correções, você pode mandar em áudio e falar, olha, eu quero que atenda dessa forma o paciente, eu quero que quando ele perguntar de convênio, você fale dessa forma com ele, se ele perguntar de valor de consulta, você pode falar isso, né? Enfim, da forma que você atende. Depois você só vai fazer a conexão da IA com o WhatsApp e essa aqui é a ponte que você vai usar, né? Qualquer uma dessas três. E depois você vai centralizar esses dados. O Como, ele é basicamente um CRM, né? Alguns cirurgiões já usam, que basicamente ele vai conseguir ter lá todo o histórico, né? Então você centralizar, o paciente ele entrou em contato de qual plataforma, ele veio de indicação, ele já está em preparo ortodôntico? Não, qual que é o convênio dele? Se ele mandou foto da carteirinha, por exemplo, enfim, você vai registrar aqui.
O jeito mais fácil e que eu indico para começar é uma planilha no Google Sheets, no Excel, enfim, onde você vai criar as abinhas. Eu vou mostrar o exemplo de uma que funciona muito bem. O ClickUp já é um pouco mais avançado, mas ele é muito bom também. E aí você consegue criar fluxos inteligentes, né? Então, por exemplo, se o paciente falar, você tem convênio, e ele, né, falar, olha, eu tenho Bradesco, já vai registrar nessas plataformas, é bem simples de integrar também, que esse paciente tenha convênio. Então a IA já consegue ajudar nesse sentido também. Bom, aqui, né, a gente vai conseguir alguns resultados, como atendimento instantâneo, foco nos pacientes certos, cirurgião com uma previsibilidade, enfim. E aqui, né, esse estudo de caso desse mesmo cirurgião, né, lá de São Paulo, ficou um pouquinho difícil de ver, mas aqui a gente tem, por exemplo, os procedimentos, ortognática, DTM, implantes faciais, siso. Aqui em azul, se foi atendido pela IA, em amarelo, se foi atendido pela CRC ou pela secretária. Aqui se ele agendou e se ele compareceu, né? Então a gente viu uma taxa de agendamento muito alta com a IA. E isso acontece muito porque hoje o paciente ele quer o problema dele resolvido para ontem, ele tem muita pressa, né? Então, se ele entrou em contato, ele já consegue até fazer o atendimento direto, né? Você lá segmentando, por exemplo, você consegue pedir para a IA, quando for montar a sua automação, olha, eu quero que a minha IA de atendimento, ela já marque no meu Doctoralha, ou ela já marque no meu Google Agenda, ou no sistema que você usa internamente, enfim, né? Ela consegue fazer isso. Ah, mas eu marco aqui no papel, por exemplo. Beleza, você pode só montar uma IA de pré-atendimento. A exemplo do que a gente faz muito, né? Tirar, por exemplo, a responsabilidade da secretária de responder sempre aquelas mesmas dúvidas. Onde fica o endereço? Quais procedimentos vocês fazem? Enfim, né? E colocar ela só para fazer o agendamento, totalmente possível também. Bom, aqui vocês podem testar a IA em tempo real, né? Ela é uma base, tá? Ela é totalmente personalizável, por exemplo, para vocês verem, né? Eu acho bem legal de disponibilizar, porque vocês podem pegar mais ou menos a base que ela já faz e aplicar isso para vocês, né? Quando vocês forem lá, por exemplo, programar a IA de vocês, etc., fazer esse passo a passo, você pode ir usando essa aqui como base. Lembrando, ela é 100% personalizável, né? Fluxo de follow-up, informação da clínica, valores, convênios, etc., né? Aí é o cirurgião que vai colocar lá a forma que ele atende, etc., para conseguir montar certinho. Beleza? Enfim, então fica o QR Code, né? Quem quiser dar uma testada, finge que é um paciente, né? Pergunta lá, por exemplo, manda um áudio, né? A IA ela consegue ouvir áudio também, então fala assim, rapaz, eu tenho meu queixo muito pra frente, o que eu faço? Ela vai responder você. Bom, agradecer então pela presença, né? Como o Maurício colocou aqui, já tem os agentes, quem se cadastrou, fica o QR Code de novo, caso alguém tenha perdido, o meu Instagram, né? Fiquem à vontade para me chamar lá, quiser conversar, Guilherme, eu estou montando aqui a minha, eu fiz uma segmentação aqui, etc. A gente bate um papo, faz uma ligação, não tem problema nenhum quanto a isso. E é basicamente isso, pessoal. Obrigado pela presença, espero que consigam sair daqui aplicando já. Boa.